Guilherme Muniz. E a gente segue falando da pandemia, mais precisamente sobre a vacinação. Com baixo estoque de AstraZeneca, o Ministério da Saúde deu aval para o uso da Pfizer como segunda dose. A Secretaria de Saúde de Campinas, a gente já trouxe essa informação aqui no começo do programa, não recebeu nenhuma orientação oficial do Estado a respeito disso. Segundo o comunicado enviado aqui à CBN Campinas, cabe ao governo do estado provisionar as doses e enviar para as cidades. Até agora, a saúde de Campinas não encontrou dificuldades e as unidades de segunda dose da AstraZeneca chegaram sem intercorrência. Sobre isso, inclusive, temos uma resposta da diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Andréa Von Zuben, dada a nossa reportagem através do Guilherme Pierangeli. Vamos ouvir então essa sonora. O estado de São Paulo sempre fez o armazenamento de doses lá no estado mesmo, então foi solicitado aos municípios que não armazenassem doses. Nós não vamos ter problema de abastecimento, porque, por exemplo, se fossem chegar 1.000 doses, eles mandam 500 e guardam as outras 500. Então, o estado de São Paulo não tem essa mesma realidade. Vai ter segunda dose de AstraZeneca para todo mundo que tomou a primeira na data correta. Sobre o que isso implica, então, em outros estados e mesmo que precise acontecer aqui em São Paulo futuramente, conversamos agora com Melanie Fontes Dutra, PhD em Biomedicina. Boa tarde para você, Melanie. Boa tarde. Boa tarde, Melanie. Tivemos um probleminha aí na conexão, mas vamos torcer para que a coisa fique melhor agora que a gente vai desenvolver a nossa conversa. Vamos lá. Bom, Melanie, a substituição da AstraZeneca pela Pfizer na segunda dose é eficaz, é segura? Muitos estados vão precisar fazer isso, né? Isso, a gente sabe que essa combinação heteróloga já é usada em alguns países e que alguns estudos já têm mostrado que existe, além de uma proteção, de uma segurança, né, em fazer a combinação desse uso, também há um ganho, né, na proteção. Então, a gente também vê um aumento aí da proteção que é induzida por essa vacina, principalmente da resposta imunológica, né? A gente ainda está aguardando dados de efetividade, mas a gente já observa que há uma indução de uma resposta imunológica bastante boa a partir da combinação de doses, principalmente ali da AstraZeneca com a Pfizer, que é o que nós... A gente está falando aqui hoje sobre a AstraZeneca e a Pfizer, né? Mas de modo geral a gente pode dizer que o mesmo pode acontecer com imunizantes de outros fabricantes também? Isso mesmo, nós temos estudos no Brasil, inclusive, em que está se estudando a combinação heteróloga de algumas doses. Tem já alguns estudos com relação à AstraZeneca, mas recentemente também tem um estudo que foi aprovado pela Anvisa para observar a combinação heteróloga com relação à Coronavac, especialmente naqueles estudos que estão focados com uma terceira dose também. Então, tem estudos sendo feitos no mundo sobre isso e aqui no país levando em consideração diferentes imunizantes. E sobre a redução do período, né, falando agora especificamente da Pfizer, né, sobre a redução de período entre as duas doses da Pfizer, ainda segue a recomendação de 90 dias, mas poderia ser de até 21 ou menor. Como é que a senhora vê isso? É importante a gente ampliar o acesso à primeira dose nesse momento, né? É algo muito importante porque nós já temos uma proteção importante que a primeira dose consegue proporcionar e sabemos que se conseguirmos manter esse espaçamento também uma resposta maior pode ser gerada. Claro que em virtude do avanço da Delta, que é uma variante que está ganhando espaço, inclusive aqui no país, mesmo com a P1 ainda sendo a variante dominante, as duas doses são importantes para uma proteção completa. Então, nesse caso, considerando esse cenário, é possível que a gente mantenha intervalos mais longos ou faça algumas adaptações. Tem alguns estados que estão reduzindo de 12 semanas para 10 semanas, de 12 semanas para 8 semanas, ou usando o intervalo original, que seria, no caso da Pfizer, este 21 dias. O que é importante é que as pessoas sigam as recomendações dos seus estados, dos municípios, para fazer uma vacinação coordenada, enquanto até a gente daqui a pouco ter um dado mais contundente em relação a isso, nós vamos modificando nossa estratégia para sempre estar em dia com o melhor conhecimento que nós temos sobre o assunto. Falando sobre a Delta, as vacinas protegem contra essa variante também? Há algo conclusivo já sobre isso?
Até o momento, nós estamos reunindo um conjunto muito sólido de evidências mostrando proteção contra a variante Delta, especialmente proteção contra casos mais graves, contra hospitalizações e contra óbitos. Nós vemos isso, inclusive, em muitos países onde a Delta já é muito predominante, onde teve um crescimento significativo de casos, e não vimos o mesmo crescimento na curva de óbitos, de hospitalizações, mostrando que as vacinas estão gerando um impacto muito positivo em salvar vidas, em proteger e diminuir os riscos de uma pessoa ter uma doença mais séria. A gente ainda precisa reunir mais dados para entender o impacto da Delta e das vacinas sobre a Delta na questão da transmissão, e até a gente conseguir construir um conjunto maior de dados, a população precisa se atentar que todas as medidas devem seguir sendo cumpridas, tanto pela parte parcial ou totalmente imunizada da população, quanto e principalmente pela parte ainda suscetível, para que a gente consiga controlar a transmissão através da soma das vacinas com medidas não farmacológicas, como o uso de máscara e o distanciamento. Uhum. E para que a gente possa deixar claro, né, doutora, o quanto é importante tomar as doses nos períodos recomendados, né? As pessoas às vezes fogem um pouco disso, vão levando do jeito que dá, deixa para depois, né? Não respeita exatamente o período. O quanto isso é importante? Então, esses estudos, né, os estudos de fase 13 investigaram essas vacinas com intervalos específicos, os estudos de efetividade observando essas modificações no intervalo e o efeito que isso teria a nível de proteção da população, tudo isso são dados que nós estamos recolhendo tanto dos estudos controlados quanto de estudos de vida real. Então, são dados que refletem, se nós fizermos esses regimes com esses espaçamentos, o que nós iremos ver de benefício na sociedade. Todos os estudos até o momento apontam que sim, a primeira dose gera uma proteção já importante, já diminui aquele risco de uma doença mais séria, mas somente com as 2 doses é que nós teremos uma proteção completa, uma proteção grande o suficiente para a gente se beneficiar de uma ampla proteção, tanto individual quanto da sociedade, à medida que vacinamos mais e mais pessoas. Então, é muito importante que todo mundo lembre que precisa voltar para a dose 2, se tu está num regime de vacinas que contempla 2 doses, e que o respeito a esse intervalo é extremamente importante. Então, se atente no celular para não perder o dia de retorno e ficar o mais perto possível desses períodos, que são períodos onde nós temos dados que as vacinas protegerão e trarão benefícios à nossa saúde. Falamos agora há pouco sobre a questão da possibilidade de terceira dose para a Coronavac, inclusive com outras vacinas, né? O que a gente pode dizer já sobre a chance de haver a necessidade de uma vacinação frequente, anual, por exemplo? Nós ainda temos muitas coisas para levantar e entender, especialmente sobre essa questão. Tem dados mostrando que a imunização que a vacina gera pode ser prolongada, mas a gente tem que colocar nessa questão as variáveis sobre variantes, né? A gente não tem ainda como saber se daqui a pouco uma próxima variante pode aparecer e reunir mais adaptações que podem ou não requerer uma atualização das nossas vacinas. Então, para a gente minimizar esse risco, a são hoje, né? O nosso problema atual é sobre a transmissão e nossos problemas futuros também podem ser sobre ela. Então, essa questão da vacinação, se vai ser anual, qual vai ser a periodicidade dela, os estudos de fase 4 vão nos dar muita informação sobre quanto tempo essa resposta imunológica que as vacinas induzem permanece no organismo de uma forma que vai estar em concentrações e em níveis elevados, né, para poder pensar numa periodicidade. E, em paralelo, temos que administrar muito melhor a transmissão para evitar com que a gente precise de uma revacinação no curto prazo para poder aumentar a abrangência, né, sobre essas possíveis novas variantes que vão estar sendo geradas. Com relação a precisar de uma terceira dose, é importante que a população entenda que nós já temos um grande benefício com as 2 doses e que a estratégia da terceira dose pode vir a complementar mais a proteção, especialmente de populações que são mais vulneráveis, inclusive naturalmente, né? A gente sabe que os idosos, eles sofrem de um processo natural chamado de imunossenescência, em que o sistema imunológico vai reduzindo sua performance
em neutralizar infecções, em montar respostas efetivas. Então, é importante que talvez nessa população a gente precise aplicar mais uma dose para fortificar ainda mais as defesas que já estão formadas. Assim como, por exemplo, para pessoas que têm algum imunocomprometimento ou imunossupressão, em alguns países como os Estados Unidos, que já estão com uma cobertura muito mais adiantada que nós, já é algo que já está sendo cogitado para realização. Então, se nós viermos a fazer isso, se precisarmos fazer isso, temos que ver exatamente em qual população, em qual faixa etária, quanto seria adequado para poder fazer isso da melhor forma possível. E para isso temos que investir em dados para nos nortear nesse processo. Melanie Fontes Dutra, PhD em Biomedicina, muito obrigado pelo papo aqui novamente. Boa tarde, até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, fico à disposição.